Hoje é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. 25 anos após a lei de regulamentação, os genéricos compõem 37% do mercado farmacêutico no Brasil. Questões relacionadas à eficiência, fiscalização e à pressão da sociedade e da grande indústria para a venda de remédios de marca são frequentes e geram discussões. Sobre estes assuntos, eu conversei com o ex-presidente da Anvisa e médico sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maerovitch. Na verdade, tínhamos 3 grandes objetivos na época da implantação da lei. A primeira é essa, garantir acesso das pessoas a medicamentos mais baratos. A segunda é garantir sistemas de controle de qualidade de forma que os medicamentos realmente contivessem aquilo que eles devem ter e toda a formulação fosse adequada. Em terceiro lugar, trazer um pouco mais de ciência, de conhecimento para o uso de medicamentos. Quando se usa o chamado nome genérico, que é o nome do princípio ativo, a substância química ali, isso obriga a pensar um pouco, o próprio médico tem que pensar um pouco naquele princípio ativo e não no nome comercial. O senhor toca num ponto muito importante, que é em relação à eficiência desses medicamentos, não? E ao processo que é feito para se garantir essa eficiência. O senhor pode falar um pouquinho desses processos? Tem o teste de bioequivalência, um deles, correto? Exatamente, porque nós temos 3 tipos de medicamentos no Brasil. O chamado medicamento de referência, aquele que lança o medicamento novo, geralmente é uma indústria grande, lança o medicamento novo, faz todas as pesquisas com grandes grupos de pessoas para demonstrar que o medicamento funciona. E temos 2 tipos de medicamentos chamados cópias. Uma vez que a patente do medicamento original vence, está expirada, outras indústrias podem fazer e vender cópias. Existem os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Então, os medicamentos genéricos, para que eles sejam registrados e vendidos, eles têm que passar por testes que, em primeiro lugar, em laboratório, demonstrem que eles são idênticos quimicamente àqueles medicamentos originais. E, em segundo lugar, a indústria, o produtor, deve demonstrar com testes em pessoas que o perfil do medicamento, a chamada biodisponibilidade ou bioequivalência, é equivalente, portanto, ao do original, ou seja, que ele é absorvido, ele atinge uma determinada concentração no sangue e se mantém por um tempo aproximadamente igual ao do medicamento original e, por isso, ele deve ter um funcionamento igual. E, doutor, em relação à percepção do paciente, há um relato bem frequente, não, dos pacientes que preferem comprar o remédio de marca e também, por outro lado, de médicos que receitam prioritariamente o remédio de marca. Então, o que falar para esse paciente? A mensagem que nós temos procurado trazer durante todo esse período é exatamente que o medicamento genérico ele é uma cópia autenticada do remédio original. Ou seja, ele não é apenas uma cópia mais ou menos feita com base em algum tipo de improvisação, mas é uma cópia que passa por testes que são validados cientificamente, demonstrando que ele tem um funcionamento igual ao do original. No entanto, ele é mais barato do que o original e é significativamente mais barato. A outra preocupação é a gente conversar com os profissionais, médicos e dentistas, que são os prescritores de medicamentos. Infelizmente, o ensino de farmacologia, em geral, nas faculdades de medicina é sofrível. Então, os médicos são educados, são formados pela propaganda da indústria de medicamentos. E esta indústria, em geral, quer fazer a propaganda do medicamento novo, o medicamento que tem uma marca famosa. E isso interfere, às vezes até de uma forma inconsciente, na opinião do médico. Ele acaba se acostumando a ver uma marca que é sempre mencionada, que ele recebe folhetos, recebe amostra grátis, e pensa que aquilo ali funciona melhor. Então, é um grande desafio a gente ter os médicos deste lado, médicos, dentistas, mesmo veterinários que também prescrevem,
sabendo que os medicamentos são equivalentes e que isso pode representar vantagem para um acesso mais fácil da população. Em relação a isso, será que o paciente também deve ter um olhar já mais abrangente em relação a essa possível pressão? Quando foi lançada a política de genéricos no Brasil, pela Anvisa, o Ministério da Saúde, houve uma divulgação grande, houve uma campanha de esclarecimento grande. Acredito que isso deveria ser retomado para que as pessoas, até porque muita gente há 25 anos era jovem demais para entender o que estava acontecendo ou nem tinha nascido ainda. Então, isso deveria ser uma campanha permanente para informar as pessoas quais são os tipos de medicamentos existentes, quais são as vantagens e desvantagens, e especialmente para contar para as pessoas que o medicamento genérico é idêntico, produz os mesmos efeitos do que o medicamento original. Quando se vai a um balcão de farmácia hoje, a gente pergunta, olha, eu quero tal produto, eventualmente até com o nome da marca na receita. Tem genérico? Quais são os genéricos que você tem? De que laboratórios? Quanto custa cada um? E as pessoas aprenderam a fazer essas continhas. Tem uma caixa de 28, tem uma caixa de 30. As pessoas fazem as continhas para ver o que é mais vantajoso ou menos para elas. Mas acredito que como eu não vou dizer que é uma correção, mas uma manutenção de rota, uma retomada, nós deveríamos ter mais visibilidade, mais publicidade da política de genéricos, levando informação para as pessoas sobre o significado disso.